Tenente-Coronel Mauro Cid saiu preso da audiência no Supremo Tribunal Federal, onde tentou preservar o acordo de delação premiada. Ex-jogador Robinho passou a primeira noite no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Número de casos de dengue chegou a 2 milhões no Brasil. Vários estados entraram em alerta por risco de temporais que já começaram em algumas regiões. Rússia e China vetaram na ONU a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Analfabetismo caiu no país, mas ainda é a realidade de quase 5,5% da população. Mortalidade infantil registrou a maior redução em mais de 20 anos. E um estudo argentino provou que um abraço é uma das melhores terapias para a saúde dos bebês. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O tenente-coronel Mauro Cid foi preso. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal tentar salvar o acordo de delação premiada que corria o risco pelo vazamento de algumas conversas dele, criticando a justiça brasileira. Mas não deu certo. Segunda-feira, 11 de março de 2024, sede da Polícia Federal em Brasília. Após quase 9 horas de depoimento, o tenente-coronel Mauro Cid deixa o local. Dia que também, segundo reportagem da revista Veja, Cid teria dito a pessoas próximas que a PF o pressionou a relatar fatos que simplesmente não aconteceram e detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento. Cid diz também que os investigadores estão com a narrativa pronta. Não vai adiantar, não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eu vou dizer o que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Em outro momento da conversa, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, nas palavras do militar, seria a lei. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Por causa do vazamento dos áudios, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Mauro Cid, logo após ele prestar um depoimento no STF sobre as conversas. Cid foi ouvido pelo desembargador Ayrton Vieira, que trabalha no gabinete de Moraes, além de um representante da PF e da Procuradoria-Geral da República. Segundo o ministro do STF, a prisão se deu pelo descumprimento de medidas cautelares e também por obstrução da justiça. Em setembro do ano passado, depois de passar 129 dias preso, Cid assinou um acordo de colaboração premiada com a Justiça, no qual ele se comprometeu a contar o que sabia. Nos depoimentos, ele confirmou, por exemplo, reuniões no Palácio do Alvorada em que Bolsonaro teria pressionado militares de alta patente a aderir a um golpe de Estado. O tenente-coronel também afirmou que teria recebido ordem do ex-presidente para falsificar os cartões de vacina dele e da filha. Detalhe fundamental para que Bolsonaro fosse indiciado no caso. Em nota, a defesa do tenente-coronel disse que as gravações parecem clandestinas e que as falas foram feitas em um contexto de desabafo, no qual relata o difícil momento e a angústia pessoal, familiar e profissional que Cid estaria vivendo. Os advogados também afirmam que o militar não coloca em xeque em nenhum momento a independência, funcionalidade e honestidade da Polícia Federal. No entanto, integrantes da PF dizem que a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro pode ser anulada a depender da apuração a respeito dos áudios.
Em áudio divulgado pela revista Veja, o tenente-coronel Mauro Cid também revelou uma possível reunião entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não disse sobre o que conversaram. Ao saber da afirmação, o ministro do STF preferiu não comentar. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira para condenar mais 14 acusados pela PGR de participação nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília, no ano passado. Os réus respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Dos 14 incriminados, 10 condenados pegaram 14 anos de prisão e os outros 4, 17 anos. Desde setembro, o Supremo condenou ao menos 145 pessoas envolvidas nos atos. Essas manifestações resultaram na depredação dos prédios dos três poderes, deixaram um prejuízo material de mais de 20 milhões de reais. Nas condenações, o STF vem estabelecendo o pagamento de uma multa de 30 milhões de reais, dividida entre todos os réus por danos coletivos. O ex-jogador Robinho passou a primeira noite na cadeia. Ele foi preso ontem na cobertura do prédio em que mora em Santos, litoral paulista. Ele foi conduzido pela Polícia Federal até o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, onde chegou por volta de 1 da manhã. Lá, Robinho cumprirá a pena em regime fechado por estupro coletivo. Após ser detido, Robinho foi conduzido ao IML da cidade de Santos para passar por exames de corpo de delito e, em seguida, levado ao complexo penitenciário. E Daniel Alves vai continuar preso durante o fim de semana. Ele não pagou a fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a 5 milhões e 400 mil reais, até o fim do prazo nesta sexta-feira. O ex-jogador da seleção brasileira está no centro penitenciário Bryans II, em Barcelona, onde está preso há 14 meses. Condenado por estupro, Daniel Alves conseguiu a liberdade provisória há 2 dias. De acordo com a imprensa espanhola, a defesa de Daniel busca um empréstimo bancário para pagar a fiança e sair da cadeia. Alguns bancos estariam se recusando a fazer a operação por temer prejuízos às imagens. Mas uma instituição financeira em particular, que não teve o nome revelado, teria aceitado fazer o negócio. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para autorizar que sejam anuladas as multas de quem cometeu uma ação criminal, mas não tem condições de pagar. Para isso, o réu deverá comprovar em juízo que não tem meios financeiros, incluindo possíveis parcelamentos. A decisão final ficará nas mãos do juiz da Vara de Execuções Penais. Se considerar que o réu realmente passa por problemas, a dívida será perdoada. E São Paulo ainda sofre com a falta de energia elétrica. Diversos locais da região central amanheceram hoje sem luz. Aqui na esquina mais famosa de São Paulo, entre as avenidas Ipiranga e São João, a imagem é de caos. Um caos que já atinge aqui todo esse bairro e outros bairros do centro da capital paulista desde o final da tarde de ontem, quinta-feira, e agora, na manhã desta sexta, o caos continua. A gente tem a informação de que pelo menos 5 mil moradores aqui dessa região e também os comércios estão sendo afetados por essa terceira interrupção da semana. É isso mesmo, essa já é a terceira interrupção de energia aqui na região central de São Paulo, só nesta semana. A primeira aconteceu na última segunda-feira e agora, sexta-feira, o caos continua. Os comerciantes, inclusive, já começam a contabilizar o prejuízo. O Fábio Roncoleta, que é gerente aqui deste restaurante, que na verdade é uma rede de restaurantes aqui no centro de São Paulo, conta pra gente então o que já perdeu de ontem para hoje, Fábio. A gente calcula uma média de 40 a 45 mil de prejuízo até o momento. E o que isso afeta na sua rede de restaurantes? Praticamente a gente perdeu o mês aqui. Já está uma situação muito difícil o centro de São Paulo, já desde a pandemia. A gente luta para sobreviver e ainda acontece um incidente desse, nós não tem respaldo nenhum, ninguém informa nada
e a gente está de mãos atadas. Fica difícil até manter os funcionários, né? Com certeza. Até já vamos fazer uma reunião, provavelmente vamos ter que reduzir custos e providências vão ser tomadas. Certo. Obrigada, viu, Fábio, pela sua entrevista. Bem, e não é só ele que está nessa situação, né? São vários restaurantes, lojas, casas, apartamentos e até os prédios icônicos da capital paulista, como o Edifício Itália e o Copan, tudo sem luz já há horas. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Sérgio Arce ir mostrando aí toda essa calçada da Avenida Ipiranga, enquanto eu vou passando as informações dos bairros que já foram afetados ao longo desta semana. Nós estamos na República, o bairro que é afetado neste momento, mas também teve interrupção de energia na Santa Cecília, Vila Buarque, Consolação, Higienópolis, Bela Vista e o Centro Histórico de São Paulo. O Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União para apurar a ineficiência da Enel, que é a concessionária de energia elétrica em São Paulo. O procurador quer verificar se dá aí a continuidade da concessão para a Enel ou não, se a continuidade dessa concessão é adequada ou não. Em nota, a Enel lamentou os transtornos e disse que tem mobilizado todos os parâmetros originais da rede afetada. Informou que o trabalho na rede subterrânea é complexo, envolve aí condições de temperatura e espaços confinados para acesso. Até esse momento, a Enel diz que não tem informações de quando será possível restabelecer a energia em toda essa região central da capital paulista. A nossa repórter Maria Clara estava bem ali na esquina da São João com a Ipiranga, essa região da Praça da República. A luz voltou agora à noite, felizmente, para a alegria e para sair do sufoco, né, Beatriz? É verdade. Muitos moradores aqui, comerciantes do centro da capital paulista, e a RIT continua de olho a respeito dos outros bairros, Vila Buarque, Santa Cecília e Higienópolis. E veja a seguir. Vários estados entraram em alerta por risco de temporais que já começaram em alguns estados. O número de casos de dengue chegou a 2 milhões no Brasil. Os casos de dengue no Brasil passaram de 2 milhões, um número que não para de aumentar e se espalha por várias regiões do país. Os dados são do Ministério da Saúde e indicam que ao menos 10 estados, incluindo aqui o Distrito Federal, registraram mais casos de dengue nos primeiros 3 meses deste ano do que todo o ano de 2023. Na lista, além aqui do DF, da capital federal, aparecem Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e também São Paulo. Além disso, a gente explica aí que Minas Gerais é o estado com maior número de casos, com mais de 670 mil. Em todo o ano de 2023, o estado mineiro, por exemplo, teve quase 410 mil casos. Já no aspecto de incidência, para cada 100 mil habitantes, o Distrito Federal lidera essa lista, viu? Com 5.725 casos a cada 100 mil. Foram mais de 100 mil casos no DF só neste ano, e aí, em comparação em todo o ano de 2023, aqui a capital federal teve pelo menos mais de 38 mil casos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil, infelizmente, ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de dengue neste ano. E aí, 682 pessoas morreram vítimas da doença e outros 1.042 óbitos estão em investigação pelo Ministério da Saúde para saber se há ou não relação com a dengue. Lembrando, inclusive, que na última quarta-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um anúncio bastante importante, que a pasta, então, vai redefinir a estratégia de distribuição das vacinas da dengue. Segundo a ministra, então, serão levados em conta os dados, os aspectos epidemiológicos atualizados e também os estoques em cada unidade da federação. Além disso, tem uma expectativa para que a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente deve aí divulgar nos próximos dias uma nota técnica com orientações sobre a distribuição de doses dentro dos respectivos estados priorizados na vacinação. Ou seja, o governo federal entende que é necessário acelerar essa vacinação e imunização da população o máximo possível para não perder essa guerra contra a dengue.
O principal autor do relatório mundial de felicidade, que elegeu a Finlândia pela 7ª vez seguida como o país mais feliz do mundo, também apontou que as pessoas passaram a ser mais solidárias após a pandemia de Covid-19. Segundo John Helliwell, houve aumento da benevolência em todas as regiões do mundo de mais ou menos 20%, especialmente na ajuda a pessoas estranhas. E o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para o risco de fortes chuvas e temporais está se confirmando. Ontem, por exemplo, foram registrados ventos de 134 km por hora no litoral paulista. Árvores foram derrubadas e algumas cidades tiveram problemas no abastecimento de energia. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, os próximos dias no litoral serão de chuvas fortes e contínuas, que podem ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento de quase 90 km por hora. As previsões também indicam ressaca marítima em toda a região e as ondas podem chegar aos 3 metros no domingo. No Rio de Janeiro, a prefeitura pediu que as pessoas evitassem sair de casa por causa das chuvas e tomou uma medida para evitar que isso acontecesse. Com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas na capital fluminense, a Prefeitura do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, devido às previsões de fortes chuvas até a tarde de sábado. A medida, publicada em edição especial no Diário Oficial do município na noite de ontem, contempla servidores de áreas administrativas não essenciais, escolas municipais, faculdades públicas, a Alerj, Tribunal de Justiça e órgãos federais. O prefeito Eduardo Paes também orientou que escolas particulares e outras empresas privadas suspendessem os serviços não essenciais no dia de hoje. Lembrando que o INSS, aeroportos do Rio, unidades de saúde municipais e estaduais e a rodoviária estarão funcionando normalmente. Na manhã de hoje, um homem morreu depois de ser atingido por um raio na prainha, no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. A vítima, segundo moradores, é um ambulante da região que estava à beira da praia retirando o material de trabalho. Outras 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. Diante de toda essa situação na cidade do Rio, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que teve início na manhã de hoje e se estende até a manhã de domingo, com previsão de ondas de até 3 metros de altura. Até o início da tarde desta sexta-feira, os locais que tiveram os maiores acúmulos de água foram Alto da Boa Vista, Copacabana, Jardim Botânico, Urca e Recreio dos Bandeirantes. E em Petrópolis, na região serrana do Rio, 6 pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra. 3 vítimas foram socorridas com vida e 3 estão desaparecidas. Todas estavam em uma casa que desabou no bairro do Alto Independência e, segundo as primeiras informações, eram da mesma família. Uma pesquisa mostrou que os ovos de chocolate estão em queda na preferência do brasileiro e ainda que o produto fiel das pessoas está caindo a cada vez. A parcela de consumidores que opta por adquirir exclusivamente ovos de chocolate na Páscoa é de 12,2%. O que chama a atenção é que esse percentual, em comparação com 2022, teve uma redução de 3,2%. Seria essa uma tendência progressiva, já que, conforme o tempo passa, cada vez menos as pessoas optam por comprar o ovo de chocolate. Um dos motivos dessa baixa provavelmente seja os altos preços, que sobem anualmente. Com isso, 30,5% dos consumidores disseram preferir adquirir produtos que já são vendidos o ano inteiro, como caixas de variedades e barras de chocolate. Outros 23,4% dos entrevistados afirmaram fazer um mix na hora das compras para a celebração, adquirindo tanto os produtos regulares como itens vendidos apenas na Páscoa, o que inclui os ovos. Esse segmento teve um crescimento de 5,7% na comparação com 2022. O levantamento identificou ainda que uma parcela alta de consumidores diz não consumir chocolate no período.
Os dados indicam que os consumidores brasileiros estão reservando os ovos de chocolate para as pessoas mais especiais na hierarquia familiar, ou seja, os filhos, pais, avós e cônjuges. Para as outras relações, familiares ou não, os consumidores têm buscado opções de presentes diferentes, como, por exemplo, as barras de chocolate. O levantamento mostra também que 1/3 de todo o volume de chocolate consumido pelos brasileiros na data comemorativa foi presenteado. A pesquisa da Kantar foi realizada com uma amostra de 11.300 indivíduos e tem margem de erro de 0,9 ponto percentual. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas apontou que a cesta de produtos típicos da Páscoa subiu mais de 9% entre março de 2023 e fevereiro de 2024. A alta nos preços é superior à inflação acumulada para o mesmo período, de 13,5% medida pelo IPC-10. Entre os itens que compõem o almoço da data festiva, a batata inglesa e o azeite tiveram os maiores aumentos durante o período, de 32% e 39%. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou hoje que foi aceito o pedido de recuperação judicial apresentado pela rede espanhola de supermercados Dia. A solicitação foi feita no começo da semana, poucos dias depois da empresa informar o fechamento de mais de 340 unidades espalhadas pelo país, mantendo as atividades concentradas somente em São Paulo. A próxima fase é a negociação com credores e fornecedores da dívida de mais de R$1 bilhão. No mercado financeiro, os investidores ainda repercutiram sinais sobre a política monetária norte-americana, que manteve suas taxas de juros inalteradas, e o quadro fiscal do Brasil, mais o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias referentes ao primeiro bimestre deste ano. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,39%, cotado em R$ 4,99 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,88%, aos 127.027 pontos. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, pequenos e microempreendedores participam de um encontro de negócios realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação do Trabalho do Estado. Empreenda Hoje faz parte do programa Cidade Empreendedora. Há 8 anos, esta professora aposentada se apaixonou pelo universo doce da fabricação de geleias caseiras. O que começou como distração tornou-se um negócio bem lucrativo. Pessoas que às vezes começaram a fazer coisas de pouquinho em casa, com o seu jeito, mas que precisam chegar a um know-how mais de eficiência, que possam precificar os seus produtos de forma que ela não seja prejudicada, né? Eu frequento muitas feiras grandes daqui de Dourados, feira de Campo Grande, a gente, né, também está indo para lá. A gente observa, a gente sabe quem são os novos chegando e que principalmente as empreendedoras. Todo empreendedor precisa, mas eu falo da mulher que às vezes só por uma contingência precisou ficar só em casa, deixou de estudar mais e precisa fazer alguma coisa com as suas mãos e o que ela tem nas mãos, né? Então, é muito importante todo o preparo, né? Os cursos que os 3 S's oferecem, né? O Sebrae, Senar, Senac e outros mais. Daura e tantos outros empreendedores participaram essa semana do Empreenda Hoje, programa do Sebrae em parceria com a Funtrab, Fundação do Trabalho, que tem como propósito principal a conexão entre quem deseja entrar no mercado de trabalho e pequenos empreendedores. A ideia é também atender aqueles que buscam uma vaga no mercado. Nós aqui acreditamos que o Sebrae tem uma filosofia muito forte, né? Nosso propósito de existir é fortalecer os pequenos negócios para que as pessoas que estão dentro desse pequeno negócio, os proprietários, né, os trabalhadores, possam se desenvolver e assim desenvolver a nossa cidade e o nosso país. Então, o nosso objetivo aqui é tanto aqueles que querem empreender, que ainda não têm um negócio, têm uma ideia, e nós podemos aqui ajudar
também ele a empreender, mas também aquele que quer arrumar um emprego, que hoje nós somos com uma parceria com a Funtrab, e aí na Funtrab a gente tem aí toda a questão de como montar um currículo, como se apresentar numa entrevista de emprego, então também tem esse lado. Dourados é uma das cidades com maior crescimento econômico da região centro-oeste. De acordo com a estatística do Sebrae, no ciclo 2021-2022, houve um crescimento de 15% no número de empresas ativas no município. Crescimento de 34% na formalização. E é essa a ideia de promover essa ascensão dos pequenos empreendedores. Só o Sebrae e a Prefeitura atenderam juntos mais de 9 mil microempreendedores. E se esses microempreendedores puderem depois avançar e contratar mais um trabalhador, continuar apoiando a economia circular e principalmente a economia criativa, a gente vai ter no futuro uma cidade que olha para os pequenos, que atrai os grandes investimentos, mas que tem um olhar muito importante para quem empreende de maneira individual. E veja a seguir, Rússia e China vetaram na ONU a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo na faixa de Gaza. E ainda, analfabetismo caiu no país, mas ainda é a realidade de quase 5,5% da população. As altas temperaturas, somadas aos eventos marcados para os próximos meses, fizeram com que o Ministério da Justiça prorrogasse o prazo da medida que garante acesso gratuito à água potável em shows. O Ministério da Justiça estendeu por mais 120 dias a portaria que obriga a distribuição gratuita de água em shows, festivais e eventos expostos ao calor. A portaria foi prorrogada por mais 4 meses em meio à onda de calor que atinge o país. Além da distribuição gratuita de água, o texto original prevê o acesso de garrafas de água de uso pessoal. Também fica estabelecido que o evento deve oferecer estrutura necessária para o resgate de pessoas que tiverem algum problema de saúde e o posicionamento estratégico de pontos de venda de bebidas e alimentos. A portaria número 35/2023 foi publicada no dia seguinte à morte da jovem Ana Clara Benevides no show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. O laudo apontou que a jovem teve uma exaustão térmica com choque cardiovascular, comprometimento grave nos pulmões e morte súbita, por exposição ao calor. A sensação térmica chegava a 40 graus na noite do evento. Um levantamento do IBGE mostrou que mais da metade dos brasileiros completaram o ciclo básico de educação. Mas isso não foi uma realidade para os moradores do Nordeste, principalmente para aqueles pretos e pardos. Cerca de 54% dos brasileiros terminaram os períodos obrigatórios escolares. Números que desde 2019 continuam subindo. Mas o retrato atual, apesar de ser empolgante, ainda é de desigualdade. As diferenças regionais são evidentes. Entre os moradores do Nordeste, por exemplo, o número de quem terminou a escola é quase 10% menor. Isso significa que, mesmo em 2023, a região ainda tem um percentual menor do que aquilo que havia sido registrado no Brasil em 2016, ou seja, eles estão há 7 anos atrasados. Mas os dados também apresentam diferenças por cor ou gênero. Quando o assunto é terminar o ensino básico obrigatório, as mulheres estão na frente dos homens. 56% delas concluíram, enquanto 4% a menos dos homens não terminaram os estudos. Já os pretos e pardos tiveram desempenhos ainda menores. Menos da metade deles terminaram o ensino obrigatório. Já com os brancos é diferente. Mais de 60% deles concluíram. A condição é precária. São quase 10 milhões de analfabetos no Brasil. E quanto mais velho o grupo populacional, maior é essa proporção. Se 10 milhões são analfabetas, metade desse número é composto por pessoas com 60 anos ou mais. Isso acontece porque eles não frequentaram a escola ou tiveram um aprendizado muito precário. Justamente por isso, eles carregam essa condição de analfabetos ao longo da vida. Até os mais novos, que possuem condições melhores para isso, nem estudam e nem trabalham. Os famosos nem. A cada 5 jovens entre 15 e 29 anos, um não faz nenhuma dessas coisas. Mas desta vez, o problema acaba sendo ainda maior entre as meninas. Mas isso tem explicação. Muitas acabam deixando de estudar para se ocupar do trabalho doméstico, como tomar conta dos irmãos mais novos ou ainda por conta de uma gravidez precoce.
O Brasil não alcançou a meta de matriculados no ensino fundamental, o que preocupa autoridades. O Brasil não alcançou a meta de ter 95% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental, a fase que vai do 1º ao 9º ano. Segundo os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada de Educação, divulgada pelo IBGE, em 2023, o país tinha 94,6% da população dessa idade frequentando o ensino fundamental. Esse é o menor percentual desde o início da série histórica da PNAD Educação em 2016. O relatório da pesquisa aponta preocupação, já que houve queda de crianças matriculadas na etapa correta em todas as regiões do Brasil, com exceção da região norte. Foram levantadas as informações sobre a frequência desses alunos na escola em outra pesquisa e aponta que esse é um outro problema para esta etapa escolar. Segundo o estudo feito pela Fundação Itaú, 48% dos estudantes brasileiros não conseguem terminar o ensino fundamental na idade certa, ou seja, até os 15 anos. E o motivo levantado dentre as informações é porque eles passam por intercorrências como reprovação, evasão ou abandono escolar. Uma escola alemã tem na grade curricular uma disciplina chamada Pronto para a Vida, que ensina os alunos a cozinhar, lavar roupa e declarar imposto de renda. Tudo para que eles estejam preparados para a vida adulta. Mais do que fazer desses jovens cidadãos ativos, a disciplina quer mudar a visão sobre o sistema educacional alemão, muitas vezes criticado por ser muito teórico. Então, além das disciplinas clássicas como matemática, alemão e biologia, alunos da escola Taunaschule, que fica no distrito de Bad Camberg, podem optar pelo curso Fit for Life, ou Pronto para a Vida, que abrange desde questões econômicas até o exame das tendências e estilos de vida contemporâneos que moldam a vida cotidiana desses jovens. Ou seja, aprender o que realmente vai viver no futuro, como os gastos de um apartamento quando morar sozinho, gerenciar o seu próprio dinheiro, instalar uma lâmpada e saber a temperatura do ferro para passar determinados tipos de roupa. A disciplina, que também aborda temas como crimes cibernéticos e uso responsável dos meios de comunicação, foi criado em conjunto pela instituição, professores, pais e alunos. No estado de Hesse, as escolas podem criar suas próprias disciplinas eletivas. E o método foi tão bem aceito e bem-sucedido que o ministro da Educação do Estado, Alexander Lors, foi pessoalmente conhecer e conversar com os alunos sobre suas experiências. O presidente russo Vladimir Putin começou a executar uma de suas promessas de campanha à presidência do país. Hoje, a Rússia lançou cerca de 150 mísseis e drones contra a Ucrânia. Um dos alvos nessa fase da operação foi contra o maior complexo hidroelétrico da Ucrânia, situado no rio de Dnipro, na região sul de Zaporísia. De acordo com relatórios de várias autoridades regionais, a ofensiva deixou mais de 1 milhão de famílias sem eletricidade. Apenas Kiev e o noroeste do país não foram afetados. A empresa de energia que opera na região afirmou que mais de 1.000 mineiros trabalhavam no subsolo quando as minas de carvão na região perderam energia. Eles foram evacuados para a superfície e ninguém ficou ferido. Esse foi o segundo dia consecutivo de ataques aéreos em larga escala contra o território inimigo. A ação, que deixou ao menos 2 mortos e mais de uma dezena de feridos, ocorre no momento em que Kiev pressiona seus aliados por mais equipamentos de defesa antiaérea. De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mais de 60 drones e quase 90 mísseis de diversos tipos foram disparados durante a noite pela Rússia contra uma série de cidades ucranianas. O grupo radical Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque que deixou pelo menos 62 mortos no centro de concertos Crocus City Hall, perto de Moscou, nesta sexta-feira. Mais de 100 pessoas ficaram feridas depois que homens armados invadiram uma casa de shows popular e abriram fogo.
Segundo a agência estatal russa, 3 pessoas em uniformes camuflados começaram a atirar com armas automáticas e invadiram as arquibancadas da sala de concertos. Em seguida, de acordo com o correspondente da agência, os agressores lançaram uma granada ou bomba incendiária, dando início ao incêndio. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, ordenou toda a assistência necessária a todas as vítimas. Ele classificou o incidente como uma terrível tragédia. O prefeito também anunciou o cancelamento de todos os eventos esportivos, culturais e outros eventos públicos em Moscou neste fim de semana. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou o que aconteceu na sala de concerto como um ataque terrorista, acrescentando que a chancelaria teria recebido ligações de todo o mundo com condolências. O país, conhecido pelo poderio militar e por contar com um dos serviços secretos mais tímidos do mundo, tem um histórico de atentados promovidos por extremistas, muitos deles em meio a conflitos internos. A Rússia e a China vetaram a proposta dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. O projeto de resolução americano apontava a importância de permitir a entrega de ajuda humanitária essencial e sublinhava a necessidade de um cessar-fogo imediato e duradouro, vinculado à libertação dos reféns. O texto recebeu 11 votos a favor, 3 contra, Rússia, China e Argélia, e houve uma abstenção, da Guiana. A embaixadora americana reagiu e disse que China e Rússia simplesmente não quiseram votar a favor de um projeto elaborado pelos Estados Unidos. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro, os americanos se opuseram sistematicamente ao uso do termo cessar-fogo nas resoluções da ONU, bloqueando 3 textos nesse sentido. A Venezuela aprovou uma lei que cria Essequibo como um estado do país. A decisão da Assembleia Nacional vai contra a comunidade internacional, que reconheceu o território como parte da Guiana, país vizinho à Venezuela. A aprovação aconteceu meses após os 2 países terem entrado num acordo de evitar qualquer escalada de conflito numa disputa pela região. Justamente por isso, a Guiana expressou uma grave preocupação e afirmou que isso violou a integridade do país. A Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu por unanimidade a primeira resolução global sobre inteligência artificial para ressaltar a importância da proteção de dados de pessoas e resguardar os direitos humanos, além de deixar em evidência os motivos principais para que o monitoramento do uso da inteligência artificial e seus possíveis riscos. A resolução foi proposta pelos Estados Unidos e teve o apoio da China e de outros 21 países. A decisão é uma das principais iniciativas para que governos do mundo todo possam acompanhar o desenvolvimento da inteligência artificial e garantir a segurança de todos os cidadãos. Kate Middleton, esposa do príncipe William, recebeu diversas manifestações de apoio nesta sexta-feira após anunciar que está realizando um tratamento contra o câncer. O rei Charles III se disse orgulhoso da valentia da nora, enquanto os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos desejaram uma rápida recuperação. Uma notícia que caiu como uma bomba. A princesa Catherine de Gales revelou em um vídeo divulgado nesta sexta-feira que está tratando um câncer. Em janeiro, me submeti a uma cirurgia abdominal em Londres e naquele momento pensei que minha condição era não cancerosa. A operação foi um sucesso, mas exames posteriores diagnosticaram que o câncer estava presente. Os médicos avisaram que eu deveria começar um tratamento preventivo de quimioterapia que agora está em seus primeiros estágios. Foi um grande choque e William e eu temos feito de tudo para manter a privacidade pelo bem de nossa jovem família. Kate garantiu no pronunciamento que está se sentindo bem e se solidarizou com todos que lutam contra o câncer. Mas o anúncio chocou os admiradores da Duquesa de Cambridge, até mesmo aqueles que não são britânicos. Acabamos de saber e é realmente um choque. Estamos esperando mais informações porque houve apenas o anúncio e mais nada. Mas é algo chocante mesmo que você não seja inglês.
É chocante, para ser honesto, ainda mais se tratando de uma mulher jovem que tem uma jovem família. Todas as notícias que soubemos, condolências à família e espero que ela fique bem. O rei Charles III, que também trata um câncer, se disse orgulhoso pela valentia de sua nora. Já o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak desejou uma recuperação rápida e completa à princesa de Gales. O governo americano também fez um pronunciamento expressando votos de melhoras para Kate. Nossos pensamentos estão com a duquesa de Cambridge e com seus familiares e amigos neste período difícil. E certamente desejamos a ela uma completa recuperação. Kate não faz aparições públicas desde o fim do ano passado, quando participou de uma missa natalina em Sandringham, no leste da Inglaterra. A princesa de Gales foi pivô de uma grande polêmica recente ao divulgar uma foto manipulada em 10 de março, por ocasião do Dia das Mães no Reino Unido. Kate pediu desculpas pela divulgação da imagem editada, que aumentou as especulações nas redes sociais e colocou mais pressão sobre a monarquia britânica. E veja a seguir, mortalidade infantil registrou a maior redução em mais de 20 anos. E ainda, estudo argentino provou que um abraço é uma das melhores terapias para a saúde dos bebês. Cientistas do Google desenvolvem inteligência artificial que poderá diagnosticar doenças pela tosse. A expectativa é que a ferramenta seja usada para detectar Covid-19 e tuberculose. Uma equipe de cientistas do Google desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que pode ajudar a detectar e monitorar doenças através da avaliação de ruídos como tosse e respiração. O novo sistema, chamado de Health Acoustic Representation, é composto por mais de 300 milhões de clipes sonoros curtos de tosse, respiração, pigarro e outros sons. Os pesquisadores esperam que um dia seja usado para diagnosticar doenças como Covid-19 e tuberculose. Mas como que isso funciona? A ferramenta é treinada com gravações de áudio combinadas com informações de saúde da pessoa que emitiu. Por exemplo, os áudios podem ser rotulados para indicar se a pessoa que gravou o som tinha bronquite, por exemplo. A ferramenta foi divulgada no início deste mês, mas ainda não há uma previsão de quando e se o sistema se tornará um produto comercial. Por hora, o objetivo é que esta inteligência artificial se torne acessível para pesquisadores interessados em usar o modelo em estudos próprios. A meteorologia avisou sobre as fortes chuvas em boa parte do país, mas em alguns estados o calor continua forte. Como na Bahia, onde as pessoas precisam, além de se hidratar, ficar atentas a uma consequência do tempo quente, a queda da pressão arterial. O sol todo radiante e que calor é esse, minha gente? Não tá fácil para ninguém. Nos últimos dias as temperaturas têm sido altas. As sensações térmicas ainda piores. Enfrentar toda essa elevação é difícil para muita gente. Insuportável, estou atrás de um ar-condicionado, procurando preço. Dentre os problemas que acometem a saúde estão as variações da pressão arterial. Kessia tem pressão baixa e com esse calorão o mal-estar é frequente. Uma sonolência demais. Muito calor. Estou preocupado com a pressão, às vezes. Nossa, minha pressão é baixa. Minha pressão é baixa. Qualquer coisa, um desconforto, nossa. Assim como a Kessia, a Scarlett tem problemas com a pressão baixa. Tá muito difícil. Para mim que tem pressão baixa, então tá muito complicado. E tem sido complicado. Aí para poder lidar com a situação, o que tem feito aí no dia a dia para poder lidar com... Tomando bastante água, porque não tem para onde correr, né? E ar-condicionado, porque também o ventilador não tá dando conta. A Cássia e a Nilza também têm enfrentado os efeitos do calorão e apostado na hidratação. É muita hidratação, né? Porque senão o negócio pega pro nosso lado. Percebeu que afetou, assim, talvez até a pressão, de vez em quando se sente mais? Com certeza. Por isso que tem que se hidratar bastante, né? Água de coco, água natural. E andar com uma garrafinha, né? Hoje eu tô sem, mas eu procuro sempre estar com a garrafinha. É o jeito, né? Porque senão
Tem sentido os efeitos, tem passado mal, tem ficado assim? Com certeza, a pressão, né? Quem tem baixa aumenta muito, quem tem alta abaixa também e por aí vai. Ontem, por exemplo, eu aferi a pressão pela manhã, estava excelente, né? Normal. Quando eu aferi no final do dia já não estava mais, estava um pouco alterada, né? Tudo isso contribui, né? Essa onda de calor muito elevada, né? Contribui. Segundo a cardiologista a doutora Rayane Fontoura Koch, é mais comum a pessoa enfrentar a queda de pressão. Essas temperaturas mais extremas acabam levando uma vasodilatação, né, dos nossos vasos sanguíneos e com isso predispõe a pessoa a ter uma pressão mais baixa. Então, por isso que a gente recomenda que nesses dias mais quentes as pessoas reforcem aí a hidratação para evitar esses sintomas que podem surgir, né, das temperaturas mais altas, que podem levar à desidratação. Isso não quer dizer que a pressão alta não esteja descartada nesse calorão. A pessoa que já é hipertensa, né, ela tem uma reatividade vascular ali um pouco mais exacerbada e frente a situações do dia a dia, né, a adrenalina, o estresse, isso pode favorecer sim com que a pressão se eleve. Além da hidratação, é preciso estar atento a outras dicas para evitar os efeitos das altas temperaturas. Se der, usar roupas mais leves, evitar a exposição solar, principalmente nos períodos mais quentes do dia, que é entre 10 e 16 horas. Para quem faz atividade física, né, de preferência se exercitar antes ou depois nesse horário, principalmente no final da tarde, que costuma estar mais fresco. E também, em relação à alimentação, preferir uma alimentação mais leve, com bastante frutas, verduras, para facilitar, né, a digestão e a pessoa se sentir bem aí durante esses dias mais quentes. A Aline tem seguido à risca as orientações dos médicos. Tenho almoçado, deixado a comida esfriar, não tenho comido comida pesada, não se alimentado com comida pesada. Essa é a dica que o meu médico me passou. Mesmo que você não possua predisposição às quedas e elevações de pressões, esteja atento nesse período mais quente. O nosso sangue acaba ficando mais viscoso, né? Ou seja, mais grosso. E com isso pode favorecer alguns eventos cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral. Então, os cuidados que a gente deve ter, né, são importantes para poder evitar, né, esses sintomas aí que podem acontecer. De acordo com os dados do Unicef, o Brasil registrou queda de 60% na mortalidade infantil de crianças de até 5 anos. Foi a maior redução em mais de 22 anos. Nos anos 2000, o Brasil contabilizava 35 mortes para cada 1.000 crianças com até 5 anos. Em 2022, a taxa caiu para 14 a cada 1.000. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que apontou que a queda reflete uma parceria entre governo, organizações, comunidades locais, profissionais de saúde e famílias. A nível mundial, um recorde. O número de crianças que morreram antes de completar 5 anos atingiu um mínimo histórico, caindo para 4.900.000 em 2022. No mundo, a taxa é de 37 mortes para cada 1.000 crianças. A Europa e os Estados Unidos foram os locais onde o índice foi de apenas 5 mortes para cada 1.000 crianças. Os resultados também mostraram que países como Camboja, Malawi, Mongólia e Ruanda reduziram a mortalidade de menores de 5 anos em mais de 75% desde 2000. Um estudo científico comprovou que o abraço é uma terapia para os bebês. Em um hospital na cidade argentina de Córdoba, uma iniciativa solidária está proporcionando aos pequenos um ambiente mais natural quando nascem em circunstâncias mais adversas e são colocados numa incubadora. Com a mãe e o pai ausentes devido ao trabalho ou abuso de substâncias, encarceramento ou morte, uma equipe de abraçadores voluntários faz turno de 2 horas segurando os bebês nos braços para beneficiar seu crescimento, acelerar seu desenvolvimento neurológico, ganhar peso, dormir mais profundamente e se adaptar ao mundo. A série The Chosen roda o Brasil pelas salas de cinema anunciando a chegada da 4ª temporada. A sequência de encontros entre o elenco e o público terminou no Rio de Janeiro.
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Esse é o dia de pré-estreia. Chegamos aqui no cinema do New York Center, no Rio de Janeiro, e as salas já estão preparadas para receber uma grande plateia. Artistas, pastores, pessoas de grande influência nas mídias sociais, tudo para acompanhar a pré-estreia da 4ª temporada de The Chosen. Foi uma grande comemoração à pré-estreia da 4ª temporada da série The Chosen, Os Escolhidos. O evento passou por várias cidades do Brasil. A produção já soma mais de 770 milhões de visualizações em todo o mundo. Derrell Eves, cofundador e produtor executivo pela série, acredita na explosão que será na vida de todos que assistirem. Nós amamos muito o Brasil e temos 11 mil cinemas com a 4ª temporada e vamos fazer as 7 temporadas. A primeira temporada foi boa, a segunda foi muito boa, a terceira foi fantástica e a 4ª está uau! The Chosen é aclamada e bem avaliada, sendo uma das mais populares nas plataformas de streaming Amazon Prime, Peacock e Netflix. E a chegada da nova sequência e o marco de diversas pré-estreias no Brasil evidencia o crescimento do cinema gospel no país. O The Chosen conseguiu de forma brilhante trazer para as telas do cinema, para o streaming, aquilo que pouca gente se atentou a fazer antes. Eu acho que o Jenkins faz isso de forma brilhante, que é trazer a coisa para o cotidiano, trazer a coisa para a vida diária. Pastores, cantores, jogadores de futebol e influencers aguardavam com expectativas para assistirem ao primeiro e segundo episódio da nova temporada. Estou muito feliz, uma expectativa altíssima, sei que vão me emocionar muito e eu estou muito grata por essa oportunidade. The Chosen marcou a minha vida, uma produção tão magnífica, tão bem feita, te leva assim, literalmente, aquele tempo, a tudo que aconteceu, como se você estivesse ali naquela história, te emociona. Eu creio que vai haver uma grande mudança, porque toda vez que chega uma grande temporada ou um filme nos cinemas, as pessoas são impactadas com a revelação que acontece através da história, do roteiro. E o The Chosen tem impactado muito, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. Sou fã da série, assisti já todas as temporadas, estive na pré-estreia da temporada 3 e a expectativa está grande para ver o que eles vão apresentar para a gente, né? Tenho certeza que a igreja vai ser edificada, nós hoje aqui seremos abençoados por Deus. Até quem não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, tem sido edificado também através da série. Então é um instrumento assim edificador, principalmente para a igreja, mas também para aqueles que não conhecem Jesus. Uma série que trouxe para a gente uma realidade que a gente não conhecia da Bíblia, um conhecimento que às vezes a gente não tinha, de uma forma espetacular, muito bem produzida. É muito gratificante saber que a mensagem está sendo passada para todos. Qual a sua expectativa para essa 4ª temporada? Muito choro, muita emoção, muito aprendizado e aprender e colocar em prática, que é o mais importante. O público resolveu homenagear a série, se caracterizando para este evento. Bom, a gente começou a assistir a série juntos e assim, a gente virou fã de primeira e não achamos que seria possível um dia a gente estar aqui junto com outros fãs também caracterizados. É uma homenagem que a gente pode expressar nossa gratidão, né, a todo o elenco, a toda a produção do The Chosen. Então a gente tem a satisfação de estar aqui representando, vestido a caráter para o The Chosen. É uma experiência única poder acompanhar a estreia, estar aqui com todas essas pessoas que amam a série, que muito provavelmente são cristãos e talvez até a série tenha alcançado pessoas que ainda não são para conhecer a verdade de Jesus. Isso é muito especial. Quem prestigiou o público foram os atores Jonathan Homie, que interpreta o personagem de Jesus, Paras Patel, que dá vida ao discípulo Mateus, e Lara Silva, que faz a personagem de Eden, esposa do apóstolo Pedro. Eles tiraram fotos e cumprimentaram a todos os presentes. Agora tudo está pronto para as diversas salas de cinema do New York City Center exibirem The Chosen, Os Escolhidos. Para aqueles que acompanham a série e já aguardam a continuidade da história, estreia nos cinemas do Brasil o primeiro e segundo episódio da 4ª temporada nas telonas.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.